TikTok ao vivo, live. Essa é a nova pregação do suposto profeta Cacu Felipe. Bem, eu não iria comentar, mas como eu estive lá no cacuísmo, nessa religião do Cacu Felipe, 10 anos, eu sei que tem pessoas lá que estão felizes, né? Eu deveria deixar eles lá, né? Mas por amor às almas que Deus colocou, Deus Yehová, Yod-He-Vav-He, colocou no meu coração, fica difícil eu não fazer mais uma tentativa de abrir os olhos dos cacuístas, né? E aqui nós vamos ver que o Cacu agora chama seus fiéis, os irmãos e irmãs lá da assembleia dele lá, que ele alega ser o clamor da meia-noite. Vamos ver que o Cacu agora chama eles de ladrões e bandidos. E vamos analisar isso. Olha aí a pregação dele. Cântico para o desfile das estrelas, né? Ele está usando uma referência de William Branham na mensagem Tempo de Unidade do Sinal, onde o Branham fala: vamos nos aprontar para o clamor da meia-noite. Virá numa hora na qual você não imagina. Lá haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo. E nessa pregação, o Branham fala que as estrelas vão se alinhar, né? Mas acontece que Branham pregou e gravou 1.206 fitas do ano de 1947 ao ano de 1965. Calcula 1947 para 1965, quantos anos são? Dá em média aí mais ou menos 17, 18 anos, né? E o William Branham disse que a próxima mensagem que viria depois dele seria muito curta, né? Abalaria as nações, mas seria uma pregação curta. E isso não pode ser o Cacu, porque o Cacu está aí desde 1993, gente. Alega ele. Desde 24 de abril de 1933, ele alega que começou a pregar em 8 de julho de 2002. Ou seja, enquanto o Branham pregou 17, 18 anos, o Cacu já está aí. Se for de 93 para cá, é muitos anos, né? Mais de 30, 32 anos. Se for de 2002, 8 de julho de 2002, como ele alega que começou a pregar para 2025, dá 23 anos. Ou seja, enquanto o Branham pregou só 17, 18 anos, o Cacu já está aí com 32 anos, 23 anos. Ele não pode ser a mensagem curta, a pregação curta que viria depois de William Branham, porque ele já pregou mais tempo do que o William Branham. Se vocês que estão no cacuísmo querem ouvir um argumento, eu estou vos dando um argumento preciso. Estou fazendo um corte, né? Preciso. Mas vamos lá. Ele diz aqui, ó, porque ele quer que os fiéis, os irmãos e irmãs da Assembleia do Cacu, o Cacu quer que todos jejuem, façam jejum, né? De 3 dias, se tiver, quando for fazer um culto de cura divina, um culto especial de cura. Para começar, aqui na Bíblia, né? Estou com a Bíblia de Jerusalém. Paulo não manda fazer cultos especiais, Paulo não manda fazer cultos de cura divina. E se você ler as 14 cartas de Paulo, Paulo nem manda jejuar. Ele nem manda fazer jejum, né? E Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho
diferente do que já foi pregado, considere anátema, maldito. Essa pregação do Cacu é maldita, né? Porque não é a linguagem do apóstolo Achalia Paulo, não tem base bíblica, fundamento bíblico, é invenção da cabeça do Cacu, que tem aí uns 10 mil, 15 mil escravos, né, pagadores de dízimo, que tornou ele rico. Né? Para começar, vou falar uma verdade aqui. Para começar, vou até virar a câmera. Para começar, numa congregação de Paulo, seja em Filipos, Éfaso, Tessalônica, Colossos, Atenas, Corinto, o Cacu seria expulso, porque ele casou com 7 mulheres, mas não que ele casou com uma, divorciou e casou com a outra, não, ele montou um harém. Aí quando alguém vai na Costa do Marfim, igual eu fui, você vai lá e vê o Cacu com 4 mulheres, ele não tá com as 7. Tem mulher que não suporta o Cacu, foi embora, abandonou ele. Mas ele tinha lá 4 mulheres. Isso é um harém, gente. O evangelho de Paulo condena bigamia, o homem ter 2 mulheres. E olha aqui na mensagem do Cacu, acho que é o capítulo 146, o Cacu diz que um obreiro, um dirigente de igreja dele, do Cacu, das igrejas do Cacu, pode ser bígamo, ter 2 mulheres. Se as 2 mulheres se comportam bem, pode dirigir a congregação. Isso é um pecado. Porque o espelho é o Cacu. Ele é o modelo. Né? Como ele é polígamo, eu vi lá, ele vive com 4 mulheres, ele agora autoriza o obreiro dele ter 2 mulheres. Não sei se essas 2 vão dormir na mesma cama de casal, porque na Costa do Marfim é comum a poligamia lá. É o prefeito que faz casamento. Pagou o dote e casa com quantas mulheres quiser, diferente do Brasil. E mais cedo, mais tarde, ele vai levar isso para tudo quanto é lugar. Porque quando eu fui na Venezuela, a mensagem do Cacu dizia o seguinte: um homem para ser pastor só tem que ter uma mulher. Eu chego lá, o pastor lá do tabernáculo lá tinha 4, fazendo rodízio. Cada mês, hoje ele é apóstolo do Cacu, né? José Hernandes, cada mês, 30 dias, ele fica numa casa, fazendo sexo com uma mulher e fazendo filhos, né? Quando eu vi aquilo, eu falei que ele não tinha condição de ser pastor. E eu achei que o Cacu ia reprová-lo, porque a mensagem do Cacu dizia que um pastor só pode ter uma mulher. Para minha surpresa, o Cacu mandou eu consagrar ele a pastor. Com 4 mulheres e uma penca de filhos. Depois o Cacu estabeleceu ele como apóstolo. Né? Não está vendo que, como é o Cacu lá na Costa do Marfim, ele se espalha para o mundo, essa heresia? Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o Cacu teria alguma chance de permanecer na congregação do Achalia, do apóstolo Paulo? Paulo nem tocou em mulher, Paulo nem casado era. Paulo disse que o diácono, o presbítero, deve ser um homem de uma única mulher. Que a viúva, 1 Timóteo 5:8, não pode ser escrita para ser assistida, sustentada pela congregação com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um único marido. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Hebreus 13:4, Paulo Achalia, o apóstolo, dizendo: o leito conjugal não é uma cama para um trisal, 3 pessoas, trisal. Ele fala leito conjugal, conjugue. Aí é 2 pessoas, marido e mulher, o esposo e a esposa. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Tal como Machia e Yehoshua falou lá em Matitial 19, né? Moisés deu carta de divórcio, mas por causa da dureza dos vossos corações, judeus e judinos, mas no princípio não foi assim, não. No princípio formou Deus um homem e uma mulher e juntou os 2. E os 2 se tornou em uma só carne, um casal.
E a partir de agora, a Machia diz, a não ser por causa de prostituição e imoralidade sexual, exceto por isso, quem casar com uma mulher divorciada e um homem divorciado cometerá adultério. Quer dizer, ele acabou com o divórcio. E no Cacu, o divórcio lá é a torta e a direita. É a torta e a direita. Há várias razões, vários motivos para dar divórcio para uma mulher no cacuísmo e um homem. Ou seja, mesmo dentro do cacuísmo, eles podem casar várias vezes lá dentro, lá com eles mesmos, lá, porque o divórcio é a torta e a direita. E Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, né? Se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Reconcilia-te com o teu marido. No cacuísmo é proibido beber água na hora da pregação. O cacu é cheio de doutrina, né? Que não tem na Bíblia. Agora eu volto a perguntar. Vocês acham que cacu com 7 mulheres, um harém, uma casa cheia de mulher, cheia de criança, faz filho à torta e à direita, vocês acham que cacu permaneceria numa congregação de Paulo? Não, Paulo expulsaria. Paulo não tolerava pecado. Entendeu? O evangelho de Paulo, a palavra original voltou. Eu vou virar a câmera, que eu resolvi comentar por amor às almas, né? Eu nem ia falar. Mas eu vou comentar, porque eu tive lá 10 anos no cacuísmo, estive lá. Por amor às almas, eu devo falar sobre isso. Olha aí ele dizendo. Um pequeno grupo, é o Cacu falando, é perigoso ele apagar isso, porque o Cacu, quando ele inventa uma coisa, e ele vê alguém pregando contra, ele vai lá, corre lá e apaga, né? Aí é o Cacu 172, o parágrafo, referência 146. Um pequeno grupo de irmãos luta sozinhos, e todos os demais os observa como espectadores. Ele está falando aqui de reuniões especiais e cultos de cura. Aí ele diz assim que esses irmãos são ladrões e bandidos no campo. São inimigos no campo. Vamos ver isso aqui. É normal que sejamos 2 tipos de cristãos, com 2 tipos de consagração, que ele quer obrigar o povo a jejuar. Igual o Davi Miranda, da Deus e Amor, ele morreu, ele jejuava, pegou diabetes, né? O médico dizia para ele parar com o jejum, mas Davi Miranda insistia, né? Tá certo, o Yahushua Mashiach falou na escritura, eu acho que eu tenho anotado aqui, que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. É uma escritura da Bíblia, né? A casta é Matitial 17, 21. A castas de demônio, esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É um segredo da Bíblia. Veja que a Deus é Amor tem 1 milhão de crentes no Brasil. O missionário Davi Miranda, que já está falecido, a igreja dele era a igreja do jejum, da oração, e cresceu, né? Tá aí essa briga agora dos Mirandas, da família Miranda, porque com 1 milhão de crentes, 21 mil templos, né? Patrimônio é pesado, a herança é pesada, até hoje estão brigando aí pela herança, né? Além do mais, o Davi Miranda viveu uma vida de luxo, né? Pedia não sei quantas ofertas numa reunião de libertação na Deus e Amor. O que o Cacu quer virar, não sei se ele vai conseguir virar um Davi Miranda, com 1 milhão de crentes, a igreja IPDA, Deus e Amor no Brasil. Eu acho que não, né? Acho que o Cacu vai insistir, mas não vai conseguir, né? É normal que sejamos 2 tipos de cristãos, com 2 tipos de consagração. Um grupo da catedral, que ele está usando a mensagem de William Branham. E o William Branham que fala de uma... eu não vou nem repetir isso, que o William Branham cortou da fita, né, do 7º selo, esse negócio de catedral. O William Branham pregou o 7º selo, dia 24 de março de 1963, num domingo. Na segunda-feira, dia 25 de março de 1963, no hotel, ele pediu para os irmãos Fred Margucci
Fred Sotman e James Maguri cortar. Inclusive, essa parte de catedral foi cortada. Por isso eu não vou nem explicar. Que o Mombrana disse, não quero que isso saia na mensagem. Mas o que o Mombrana cortou é o fundamento, é o alicerce do Kaku. Mas como eu fui expulso do Kaku, porque eu mostrei que o Mombrana cortou do 261 ao 374, 112 referências do sétimo selo, Kaku disse que eu mexi no alicerce dele, né? Mas Kaku hoje está sem alicerce, ele é uma areia movediça, né? Porém, eu não vou entrar nisso porque o Mombrana mandou cortar, nem a voz de Deus lá, o filho de William Branham, que dirige o Tabernáculo Branham lá em Jeffersonville, nos Estados Unidos, obedeceu o próprio pai, né? Ele colocou essa parte cortada, que o Mombrana diz, não quero que saia na fita, na mensagem. Isso aí redundou, o resultado foi muitos ismos, divisões, né? Muitos homens se declarando profeta depois de William Branham. Eu não vou entrar nisso. Mas é que ele está usando a parte cortada do sétimo selo de William Branham, né? Um grupo vindo da catedral, com calças antigas, com a coisa cheia de invenção. E outro grupo com calças novas. Mas vocês estão vendo que ele está chamando os fiéis dele, da mensagem do Kaku, o Kaku mesmo chama seus fiéis de ladrões e bandidos. Antigamente, quando eu estava lá, no cacuísmo, quem é que o Kaku chamava de bandido? Ladrão na colheita, seus ladrão. Bandidos na colheita de Deus. O Kaku dizia assim, que os bandidos e os ladrões na colheita era todo apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor que está pregando, tem igreja e não passou pelas mãos do Kaku. Que o Kaku dizia que só ele tinha o poder de consagrar um pastor, um doutor, um apóstolo, um profeta. Inclusive o Kaku comete um erro, né? Gravíssimo, que ele consagra apóstolos. E ele diz que é profeta. E na Bíblia, em Efésios 4:11, o apóstolo é maior do que o profeta. Que Paulo diz, Deus colocou na Keilah, a comunidade, keynesiana, congregação, primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro evangelista, quarto pastores e quinto doutores. E lá em Corinto, Paulo coloca em ordem, né? Primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os doutores, aí ele vai colocando lá administração, interpretação de língua, ele vai colocando tanto os dons espirituais numa ordem, numa hierarquia, quanto os 5 ministérios da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E os apóstolos estão em primeiro lugar. Portanto, o Kaku afirma que o profeta é maior do que os apóstolos. Porém, Paulo diz que o apóstolo é maior do que os profetas, porque eles estão em primeiro lugar. E nem os apóstolos que o Kaku consagra percebem isso. O Kaku está cometendo um erro, né? Em dizer que é profeta, que só ele pode consagrar os obreiros, os ministérios, e enquanto que Paulo diz que em primeiríssimo lugar estão os apóstolos. Aí, quando eu estava lá, o Kaku chamava de bandido, ladrão na colheita, pastores, apóstolos, profetas de igrejas, tipo TB Joshua, TB Joshua da Nigéria, Raymond Bucher da Alemanha, TD Jackson dos Estados Unidos. Kaku chamava todo mundo de bandido e ladrão na colheita. Quer dizer, Kaku reivindicou uma coisa que ele não tem. Como é que um homem com 7 mulheres, um harém de mulher, uma poligamia braba, um harém com uma penca de filho, vai ter poder para consagrar o obreiro? Nem vida ele tem, nem santidade ele tem, nem um kadosh Kaku é. Mas me pasme, quem está lá dentro acredita nisso. Porém, agora o Kaku se vira-se contra os seus próprios fiéis. Agora ele chama seus fiéis de bandidos e ladrões porque eles não jejuam. E leva os cultos especiais, repito, com o apóstolo Paulo não tem culto de cura e culto especial, não. Paulo não criou essa modalidade. Isso aí quem cria é o Davi Miranda, esses líderes de igreja que querem fazer números de pessoas para colhetismo, ter bastante dizimista
nas empresas deles, que são chamadas de igrejas, né? E o Cacu ainda diz aí no final desse capítulo dele, que Deus vai fazer cura nessas reuniões especiais, se todos jejuarem, para levar as pessoas a acreditar que o Cacu é o Salvador, que é o único homem que salva hoje na Terra. Ou seja, o apóstolo Paulo, Paulo pregava que quem era o Salvador, o mediador entre o Criador e a humanidade, é o homem Yehoshua Mashiach. Paulo nunca disse que ele era o Salvador. Ele era o portador da mensagem, da palavra de Deus. Ele disse ao carcereiro em Atos dos Apóstolos 16, 31, crê no Senhor Adão, Senhor Yehoshua Mashiach, será salvo tu e a tua casa. Paulo não mandou crer nele não, hora nenhuma. Romanos 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares que Yehoshua é Adão, é o Senhor, em teu coração credes que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Paulo não mandou confessar ele. Embora Paulo era um imitador do Mashiach. Eu vou ler uns textos de Paulo aqui. E Paulo nunca chamou os irmãos lá em Colossos, em Tessalônica, em Corinto, de ladrão, de bandidos. Paulo nunca nem mandou jejuar. Paulo dizia que jejuava. No seu sofrimento, aflição, vigílias, fome, nudez, muitos jejuns. Ele dizia que fazia isso, mas ele não mandou os fiéis fazer isso, não. Se alguém vai jejuar, é uma questão particular de quem quiser jejuar. Não pode ser uma coisa obrigatória, forçosa. Mas hoje vemos que líderes religiosos, é claro, a Bíblia, Mashiach disse em Matitial 17, 21, que tem certa caça de demônios que só sai com oração e jejum. Aí eles, sabendo disso, eles querem crescer, ter números de membresia, de laicos, escravos, pagadores de dízimo, querem ter uma grande igreja, ou grandes igrejas, que não vai passar de casas da moeda, máquinas de fabricar dinheiro, contribuição de dízimos e ofertas. Então eles apelam para isso. Vamos voltar aqui, que eu decidi comentar sobre isso. Por amor às almas e também porque eu tive lá no cacuísmo 10 anos, mas me mandaram sair, me expulsaram, né? Porque eu mostrei que Mambrana cortou 112 referências do 7º selo, né? E o Cacu virou Aremov e disse: em plena campanha de cura, um grupo que come um só alimento por dia e outro grupo que come um prato completo com carne e peixe, e muitas vezes acompanhado de um alimento leve ou uma fruta de noite. O Cacu quer mexer na alimentação dos outros. Um grupo que petisca e um grupo que não petisca. E ambos se dizem estar na consagração. Tu és escravo da carne. Apesar de tudo que Deus está a dizer-te, saiba uma coisa: a carne é nada, a carne é ingrata, é má e nunca te dirá obrigado por todos os alimentos e prazeres que lhes dará durante toda a tua vida. E em troca de tudo, aí o Cacu vai lançar aí uma maldição, né? Ele é bom nisso, né? Que se não obedecer ele, você vai cair na mão do médico. Qual é melhor? Você me obedecer, eu que sou profeta? E você deve consagrar, jejuar, ele quer que jejua 3 dias antes de um culto de cura. Ou você vai continuar comendo e um dia cair na mão do médico e aí você vai ficar doente e você vai morrer e os vermes vão comer sua carne que não te deixa jejuar, consagrar. Fica aí petiscando. Gente, isso aí é um absurdo. O que se passa na mente de um cacuísta? Não seguir um homem desse, né? Eu vou dizer, é um nó cego. Um nó bem cego mesmo. Cacu dá conta de dar um nó cego.
Quando eu li a mensagem, eu descobri em fevereiro de 2021 que Mombrana tinha cortado o 7º selo. Eu logo me voltei contra o Cacu, ainda lá dentro do cacuísmo. Eu comecei a fazer pregação no Facebook e YouTube contra o Cacu. Aí os obreiros do Cacu aqui no Brasil, no mundo, ficou tudo agoniado, né? Me fazendo perguntas, só que eu não respondia. Eu estava lá dentro e eu gravava a pregação e colocava lá dentro do Telegram, lá, para todo mundo no cacuísmo ouvir. Ficou tudo perturbado. E quando o Cacu veio conversar comigo, eu falei pro Cacu, Cacu, minha mente travou. Travou, Cacu. Porque Mombrana cortou o 7º selo da referência 261 ao 374. Eu não dou conta mais de pregar, Cacu, não. Travou, eu tô dizendo que travou. Eu falei isso pro Cacu. Depois o Cacu mandou eu sair da mensagem dele. Foi bom. Porque tem um parágrafo no livro do Cacu que ele disse que tem o rei e tem o emissário do rei, e tem a prisão, tem a cadeia, os prisioneiros. Ele está dizendo que a mensagem dele é uma prisão. Ele disse, se o rei mandar libertar um prisioneiro, só pode sair se o emissário do rei der os papéis para você assinar. E os papéis faça confissão pública, faça jejum, faça aquilo. Gente, se você fizer o que o Cacu manda fazer, você nunca vai sair do Cacu, não. E ele disse que quem é o rei do Cacu? Para mim, o rei do Cacu lá, que diz que é Deus, eu já vi mensagem do Cacu que ele chama Deus de Alá. Cacu é islâmico, é muçulmano. Tapeando os outros com cara de cristão, de cristianismo. Mas eu tenho pregado que judaísmo, cristianismo, islamismo é prisões do diabo. Cacu é muçulmano. Ele não diz que foi educado quando criança em meio a uma família muçulmana. Ele não traz muitos ensinamentos do Islã. Esse negócio que o Cacu, essa placa que ele colocou na porta da casa, da chácara dele lá em Catagi, não há Deus senão Jesus Cristo. E Cacu Filipe é seu profeta. Isso aí está no Alcorão, gente. Não há Deus senão Alá e Mohammed. Maomé é seu profeta. Ele pega as palavras de Mohammed, de Maomé, e ele troca os dizeres. E quem não conhece o Corão, ou as doutrinas de Mohammed, né, cai nessa. Ele está falando bonito. Ele está falando bonito. Cacu chega a dizer que Mohammed era profeta mensageiro da hora, e que Mohammed vai julgar a sua geração, lá do ano 632. Que Mohammed é um profeta como Moisés, como Paulo, como ele prega Jesus Cristo, como Jesus Cristo. Cacu prega Jesus Cristo. Mohammed, juiz da geração, Maomé que num dia cortou quase 1000 pescoços. O rio ficou todo sangrento, vermelho. O Islã até hoje corta pescoço, a religião do Islã decapita as pessoas. Como é que Mohammed é profeta? Se Mashiach disse, se bater na direita, ofereça a esquerda, se mandar andar 1 milha de duas, se pedir a capa de a túnica. Ouviste o que foi dito aos antigos? Êxodo 21, Shemonte. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Porém, Mashiach diz assim, eu vos digo, amai vossos inimigos. Ou seja, nem o Israel, o judaísmo, obedece isso, a Torá magnificada, que Israel está fazendo genocídio em Gaza, né? O Islã não obedece isso também, não. O Islã mata mais do que tudo, né? Os terroristas, a religião, MBS, Mohammed bin Salman, o príncipe, futuro rei da Arábia Saudita, no seu país tem pena de morte. A forma que eles matam na Arábia Saudita é levar para o centro da cidade, adiante dos olhos de todo mundo, e com a espada, aquela torta do Islã, cortar o pescoço da pessoa até hoje. Para todo mundo ter medo da família de Mohammed bin Salman. E os cristãos? Ora, Donald Trump é presbiteriano, gente, cristão. Já destruiu 3 barcos aqui na Venezuela, dizendo que estava tentando carregar droga para os Estados Unidos. Cristão mata e mata para valer, viu? Todas essas guerras, a Rússia é cristã, a Ucrânia é cristã, todas essas guerras que estão acontecendo e vão acontecer,
você vai ver, cristãos vão derramar sangue só, entre eles mesmos, como na igreja romana, as cruzadas, as inquisições, que a igreja, os papas de Roma provocavam, produzia, se matou 68 milhões de pessoas, gente. Agora, tem que vir uma verdadeira fé, uma verdadeira palavra original, como a palavra de Paulo, de Yahushua Mashiach, onde é proibido matar, porque judaísmo mata, islamismo mata, cristianismo, as nações cristãs, mata para valer. Mashiach e Yahushua nunca matou ninguém. Você vê esse Charles Kinker aí nos Estados Unidos, tomou um tiro no pescoço, ele era igual o Donald Trump, a favor das pessoas se armarem, igual o Bolsonaro aqui. Se armar, a população vai ter guerra civil um dia. Mashiach e Yahushua disse para Kefa, que você chama de Pedro, quando Kefa cortou a orelha do soldado, amputou, cortou a orelha do soldado, Mashiach colocou a orelha no lugar, ele disse, mete a espada na bainha, né? Quem da espada ferir, será ferido, quem da espada matar, morrerá, né? Você vê, e não vemos Paulo mandando ter espadas, que seria hoje ter um 22, um 38, uma espingarda, uma 12, um rifle. Ou seja, um crente que crê como os Yehudim, judeus que cria em Yahushua, que seguia o evangelho de Paulo, não tinha espada, lança, dentro de suas casas. Mas mesmo quando Paulo falou de espada, lança, capacete, escudo, era uma linguagem alegórica mostrando o soldado espiritual, que a guerra espiritual não é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, ou seja, nossas armas são poderosas, armas da luz, armas da justiça. Mas o que é as nossas armas? A espada é a palavra de Deus, é a oração, às vezes até o jejum, né? É a vigilância, é a santidade, é confiar no Criador e Jeová, em Deus. Não em arma branca, faca, facão, pá, inchado. Não estão vivendo o tempo do Velho Testamento, da Torá, da lei, que era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não estamos nesse período não, gente. Mashiach foi crucificado e orou perdoando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Outro dia eu preguei aqui que Mashiach, embora com um chicote lá no templo, ele não bateu em ninguém não, porque ele proibia a violência, gente. Se bater na direita, da esquerda. Ele proibia a violência, a Bíblia diz que ele só expulsou. Ele abriu as gaiolas de rolinha, de pomba, de ovelha, soltou os bichos lá, derrubou as mesas dos cambiadores, dos vendedores do templo. Mas como que ele ia bater nos outros se ele proibia a violência? Não bateu em ninguém, não. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nunca matou ninguém. Mas Shaul matou, mas ele era do judaísmo. Quando ele nunca se tornou cristão, o Achalia Paulo, ele se tornou um crente. E passou a seguir Mashiach. E o mestre Yahushua Mashiach não matou ninguém, não feriu ninguém, fazia era curar, colocar a orelha no lugar, ressuscitar mortos, libertar as pessoas, sem cobrar nada. Eu não cobrei nada para curar, expulsar demônio, limpar leprosos, ressuscitar mortos. Vocês também devem limpar os leprosos, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, e graças a receber, vocês não pagaram nada. Também não cobrem nada, não. Foi isso que Mashiach ensinou. Era isso que Paulo fazia. E eu leio Paulo aqui na Bíblia, né? As Escrituras, a espada do Espírito de Deus, a palavra de Deus. Mas isso aqui não é para sangrar, matar os outros fisicamente, machucar os outros. Não, isso é a palavra de Deus, é vida eterna. Eu vou ler aqui alguns textos de Paulo, é importante ler, né? Como Colossenses 2,18. Paulo diz assim: não deixe que ninguém os humilhe. Agora, chamar os outros de bandido, ladrão, Cacô chamando os irmãos e irmãs da igreja dele de bandido, ladrão. Você acha que não é uma humilhação, não?
Aonde que Mashiach, Yoshua, tinha essa linguagem? Ele nunca chamou os discípulos, apóstolos, de bandido, de ladrão. Mashiach dizia diferente: eu já não vou chamar vocês de meus servos. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vou vos chamar de amigos. Você fala João, mas é Yohanan, o quarto Evangelho, capítulo 15, versículo 14. E Yoshua dizia: já não vos chamareis mais de servos, mas de amigos. Quem eram esses amigos? André, Kefa, Bartolomeu, Filipe, Maria Madalena, Zaqueu, a samaritana que virou seguidora dele. Mas o Cacu não chama seus... Cacu chama os seus membros de igreja do Cacu de servos. Vocês são meus servos, vocês têm que ser fiel a mim. Agora Cacu chama os seus fiéis de ladrão e bandido, se não jejuarem. É muito diferente o Cacu Filipe de Yehoshua Mashiach. Enquanto Yehoshua Mashiach dizia: não vos chamareis mais de servo, mas de amigo. Você fala João, o quarto evangelho, mas é Yohanan, capítulo 15, versículo 14. O Cacu vem e chama seus fiéis de ladrões, bandidos, inimigos no campo, porque não jejuma, fica petiscando. Ele fala que se um apóstolo dele for fazer uma campanha de cura, cultos especiais, e disser: é para comer só arroz, mais nada. Então a equipe tem que comer só arroz. Para comer só iame. Mais nada, é para comer só iame. Não é para botar molho, não é para botar isso, aquilo. Hoje, gente, isso não tem na Bíblia, não. Isso é heresia! Heresia! Doutrinas de homens diabólicas! Satânicas! E ainda chamar os outros de inimigos do campo, porque não está jejuando 3 dias. Ladrões e bandidos no campo. E Yoshua Mashiach chamava os seus de amigos. Ainda dizia assim: podem os discípulos jejuar enquanto estão com o esposo? Ele era o esposo, não? Enquanto eu estou com vocês não precisam jejuar, não. Eu jejuo por vós. Eu faço o jejum por vós. Vocês não conseguiram expulsar essa caça de demônio, eu vou expulsar. Porque isso aí só sai com oração e jejum. Mas ele não chama, ele não humilha os apóstolos, não chama de bandido e ladrão. Não diz: vocês estão fracassando minhas reuniões de cura. Mashiach nunca falou isso, nem o William Branham. Eu nunca vi o William Branham chamar o tabernáculo, seus seguidores. Embora Mambrana perdia peso, ficava magro, orava muito. Mambrana orava 3 horas por dia, não? Mambrana jejuava. Eu nunca vi Mambrana perder a ternura, a educação, o bom tratamento, ferir alguém do tabernáculo. Nunca Mambrana fez isso. Essa linguagem do Cacu, vocês cacuístas que acreditam que Cacu é sucessor de William Branham, isso aí não é linguagem de William Branham, não é linguagem de Paulo. Não é linguagem de Yehoshua Mashiach, o mediador, o salvador, o filho de Deus, o filho do Criador. Isso aí é linguagem de um negro africano revoltado, que quer dominar branco, que aprendeu lá nos Depri, na macumba, na feitiçaria da África, dar nó cego na mente dos outros, fazer os outros escravos. Que é onde Paulo mandou pagar dízimo, gente. Nas 14 cartas aos hebreus, é aos hebreus. É aos israelenses, as 12 tribos de Israel. É aos Yehudim, aos judeus. Hebreus 7,5, ele diz: os levitas, uma das 12 tribos, estabelece e recebe dízimo dos filhos, né? Descendência de Abraão, da lei. Mas nas outras 13 cartas, eu tenho a Bíblia aqui, ó. Romanos, Gálatas, Coríntios 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Filemão, Hebreus, Tito, Timóteo 1 e 2, Colossenses, Filipenses. Nas 13 cartas de Paulo, em nenhum lugar ele manda pagar dízimo. Porque dízimo é para levita. Nem Paulo podia tocar em dízimo, porque Filipenses 3,5 ele era da tribo de
de Benjamim. Mas Yehoshua era da tribo de Judá, Hebreus 7,14. Nem Yehoshua e nem Paulo podia tocar em dízimo. Então, o que Paulo ensinava? Paulo ensinou coleta, oferta voluntária. Cada um deu o que colocou, você mesmo decidiu colocar no seu coração. Poupou, propôs. E Paulo, ele trabalhava de dia e de noite, gente. Cacu não trabalha. Paulo tinha calos nas mãos. Até Áquila e Priscila, que o imperador romano, Cláudio, o César lá de Roma, expulsou os judeus da cidade de Roma, né? Atos dos Apóstolos 18:2. A Bíblia diz que Áquila e Priscila foi caminhar com Paulo. Eles tinham o mesmo ofício, a mesma profissão que Paulo tinha, fazer tendas. Aí Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 3 que ele trabalhava de dia e de noite para não ser pesado. Ele disse, eu não recebo nada de graça de irmãos. Eu quero dar o exemplo, eu quero trabalhar aqui para que os irmãos trabalhem. E se algum irmão, ele diz aqui, ó, se algum irmão não trabalha, também não há de comer. Aí, veja, mas Paulo não vai chamar esse irmão de bandido, ladrão. Igual os pastores, aí eu já vou agora para a Assembleia de Deus, já fui da Assembleia de Deus, quase 7 anos, de 89 a 95, já fui da Batista, já fui do Tabernáculo da Fé. Realmente, as igrejas tem isso, se você não pagar o dízimo, ele se chama de ladrão. O Joaquim Gonçalves aqui, que eu fiquei com ele de 1995 a 2012, quase 17 anos, ele não pregava na hora da fila da ceia, da mesa da ceia, o pão asmo, o vinho. Joaquim não gostava de dizer, ó, lá nos Estados Unidos, os pastores lá dos Estados Unidos, os tabernáculos, tem um diácono que é o filtro. E o que ele fazia? Na hora da fila da ceia, ele saía tirando da fila da ceia o fiel, o irmão, a irmã que não pagava dízimo. Joaquim gostava de dizer isso aqui. E que isso aí infunde medo no fiel. Eu vou pagar o dízimo porque eu não quero passar essa vergonha de ser tirado da fila da Santa Ceia. Não? Assim, cravava na mente. Assim a pessoa era levada a pagar dízimo. O Cacu vai mais longe. O Cacu diz que aí em Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, a interpretação errada do Cacu, quando Paulo diz sodomitas, efeminados, adúlteros, fornicários, ladrões, bêbados, não herdarão o reino do céu. Cacu chega a dizer que os ladrões aí é quem não paga o dízimo. Aonde que Paulo iria instituir dízimo em Corinto, na Grécia, na Europa? Lá nem levita tem. Mesmo Paulo não era levita, era da tribo de Benjamim. Ladrão ali é ladrão natural mesmo, que rouba coisas dos outros. Se você não paga dízimo, você não está roubando o Criador, não. E dízimo não é dinheiro, não é TED, transferência bancária, não é cartão de crédito. Lê lá Malaquias 3:10. Era alimento. Tanto que a maldição que viria para as 11 tribos de Israel, se não pagasse o dízimo, era gafanhoto, ia devorar a colheita deles. Quando você lê o livro de Tobias, exilado aqui, ó, nessa Bíblia, que tem uns 7 livros, que o doutor Lutero, monge agostiniano, retirou, aí a Bíblia protestante tem 66 livros. Você lê o livro de Tobias, ele exilado na Síria, mas ele ia a Jerusalém. Como a viagem era longa, e ele ia levar os figos, uva, azeite de oliva, alimento, como Malahim 3:10 diz, para que haja alimento, mantimento, alimento, comida na minha casa, para os levitas. Aí ele vendia, Tobias vendia, pegava o dinheiro. Quando ele se aproximava de Jerusalém, ele pegava o dinheiro e comprava os alimentos que ele tinha vendido lá onde ele estava exilado. E ele ia lá no tabernáculo, no templo, e entregava alimento, mantimento. E de quem é essa doutrina de dar 10% do salário, gente? Dinheiro, Pix, TED, transferência bancária, isso é do diabo. Doutrina de Satanás. Para fazer pastores milionários andar com Ferrari, Land Rover, Toyota, fazendona. O apóstolo Achalia, apóstolo Paulo, trabalhava. E lá em Tessalônica, lá
começou lá uma doutrina que não era de Paulo, não precisa mais trabalhar não. O Mashiach e o Yoshua tá voltando. Paulo veio e colocou as coisas em ordem sem humilhar os irmãos. Os irmãos que estavam com preguiça de trabalhar, ele nem humilhou, ele só disse assim, se não trabalha também que não coma, né? É o que Paulo disse lá. E Paulo diz assim, ó, se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, isso é com amor, olha, com educação, com ternura, com compaixão, com quem não quer ferir ninguém, não quer humilhar ninguém. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, que Paulo não andava sozinho, trabalhava com Silas, trabalhava com Áquila e Priscila, né? Notai-o. E não tenhais, notai-o e não tenhais nenhuma comunicação com ele. Paulo mandou se afastar desse irmão que não queria trabalhar. E hoje os pastores não trabalham, os bispos não trabalham, os presidentes de igreja não trabalham, ninguém trabalha. Para que fique envergonhado. Ao versículo 15 aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Não o consideres, todavia, como o inimigo. O povo está pagando dízimo para o Cacu. E no Cacu tem que pagar dízimo, né? E o Cacu está chamando eles de ladrão, de bandido. Os dizimistas, fiéis, os cacuístas que pagam dízimo todo mês. O Cacu está chamando de inimigo do campo. Enquanto Paulo está dizendo aqui, ó, esses irmãos que pararam de trabalhar, não os considereis, todavia, como inimigo, mas procurai corrigi-los como irmãos. Paulo está mandando usar o amor. Vou ler aqui, ó. Eu vou voltar a Colossenses 2 agora. Olha a ternura, olha que linguagem, olha que respeito que Paulo tem pelos amados irmãos e irmãs, pelos homens, porque o homem é responsável, é o chefe, é o cabeça da mulher, o chefe da casa. Deveis viver para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Ninguém fira ou lese seu irmão. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Quem despreza essa instrução não despreza um homem, mas despreza a Deus. Porque o Cacu aqui, no 172, ele vai dizer uma coisa que é um absurdo, gente. Olha o que o Cacu vai dizer aí. Ele diz que uma mulher velha, se tem uma filha, gerou filha, e essa filha casou, nova, e está começando a ter criança, engravidar, casou. Cacu diz que se essa mulher velha tiver grávida, engravidar, a avó, né, junto com sua filha que casou, Cacu diz que essa mulher velha já passou o tempo dela engravidar, o dever dela é cuidar da filha e dos netos, e que se ela engravidar é speed sexo. Olha, o Cacu inferniza, gente. Cacu inferniza a vida dos outros, a vida alheia. Ele gosta de entrar na vida íntima dos outros. O adultério dele, a poligamia dele, o harém que ele tem na costa do Marfim, vivendo com 4 mulheres, uma penca de filho, o adultério dele ele não deixa ninguém tocar. Eu vejo o seguinte, se uma mãe tem uma idade, vamos supor, 55 anos, sua filha casou novinha, com um genro, lá com 17 anos, ficou grávida, essa mãe com 50 anos fica grávida, eu não vejo nenhum pecado aí não. Pecado é essa mãe, se fosse ficar grávida, fruto de adultério, fosse ser infiel ao seu marido e adulterar. Mas se ela tem 50 anos, sua filha tem 17, a filha ficou grávida, a mãe com 50 anos, um exemplo, estou dando exemplo, ficou grávida, e é do marido, do próprio marido, não foi adultério, isso não é speed sexo não, isso não é demônio não. Eu não vejo pecado nisso não, mas o Cacu cria pecado, onde não existe pecado, quando que ele tem um pecadão dele lá, casou com 7 mulheres, vive com 4 mulheres dentro da casa dele, com uma penca de filho, um produtor de filho, igual um rato. Cacu é um rato, produtor de filho, mas ele quer infernizar
infernizar a vida alheia. Criar doutrina, infernizando a vida dos outros. Ah, Cacu, para com isso. Senhor. E vocês aí? Eu não posso fazer nada. Até tinha parado de pregar para vocês se despertar, porque vocês estão derrotados, vencidos. Querem ser escravos, que seja. Mas eu não suporto isso. Eu tenho que pregar para ver se alguém acorda. Eu tenho que pregar para ver se alguém acorda. 1 Tessalonicenses 4:11, né? Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila. Como é que não é cristão, cristianismo, não é islamismo, não é judeu, judaísmo. Paulo não está escrevendo para essas três religiões. E no tempo de Paulo nem existia igreja, cristianismo. Paulo está escrevendo para os amados irmãos e irmãs dos crentes. Qual é o desejo de Paulo para os irmãos e irmãs? 1 Tessalonicenses 4:11. Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila. Ocupai-vos, né, dos vossos negócios. E trabalhe e trabalhar com as vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Aí Paulo diz assim, no versículo 12, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Assim levareis vida honrada aos olhos dos de fora, os incrédulos. E não tereis necessidade de ninguém. Então Paulo aqui ditou as regras para os amados irmãos. Viver tranquilo. Como que um irmão vai viver tranquilo? Vida tranquila. O irmão vai preocupar com o seu negócio, sua chácara, sua fazenda, sua lojinha. No caso meu aqui, eu tenho a minha barbearia, eu corto cabelo. Eu devo me preocupar em fazer cabelo e barba aqui, mais nada. O meu negócio, é o meu ganha-pão. E aí Paulo diz assim, trabalhar com as vossas mãos. Preocupe com os vossos negócios, trabalhe com as vossas mãos. Paulo diz assim, essas são as minhas diretrizes. Se fizer isso, levarei vidas honradas. Até os de fora, os incrédulos, vão olhar para a vida de vocês. Esse homem é trabalhador. E lá para a barbearia dele, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai fechar a barbearia 8 horas da noite no domingo. 9 horas da noite. Eu não tenho nada de dizer contra esse homem, não. Ele compra, ele paga. Procura ajudar os outros quando precisa, não? É assim que devemos viver, gente. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida com abundância. Isso aqui é vida maravilhosa. Isso aqui é vida abençoada. Eu vou repetir. O que é uma vida tranquila, de acordo com Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:11 e 12. Ocupar dos vossos negócios. Trabalhar com vossas mãos. O que roubava não rouba mais. Trabalhe com as vossas mãos. Está lá em Efésios. E reparta com quem tem necessidade. Se alguém bater na sua porta, pedindo arroz, feijão, carne, verdura, seja o que for, óleo, dê. Eles virão. As pessoas virão à nossa porta. É hora de nós cumprir o que Paulo ensinou. Vamos ajudar quem precisa. Ocupai-vos dos vossos negócios, trabalhai com vossas mãos, conforme nossas diretrizes, porque Paulo dava exemplo. Paulo não mandava nenhum irmão trabalhar sem ele dar o exemplo de trabalhar. Ele diz, eu trabalho de dia e de noite, nem de graça eu como pão, se nem aceita, irmãos, me dá coisa de graça, que eu quero dar exemplo, que eu quero que os irmãos também trabalhem, se esforcem. Era de diretriz de Paulo. Assim levareis vidas honradas aos olhos dos de fora e não tereis necessidade de ninguém. Agora ficar chamando os outros de ladrão, de bandido. Cacu já fazia isso com as igrejas. Ele tentou ir agora no Gabão, as igrejas não deixou ele entrar no Gabão, não. Também o Cacu vinha xingando todo mundo. Ninguém quer saber de Cacu, não, gente. Só os escravos. Que ele deu um nó cego aí e está escravizando.
E Paulo tinha autoridade, viu? Paulo não era um preguiçoso. Paulo trabalhava de dia e de noite. Dava exemplo. Ele tinha autoridade, mas mesmo assim ele não feria ninguém, não. Paulo jejuava. Mas ele não chamava de bandido e ladrão os amados irmãos e irmãs que não jejuavam. Paulo nem obrigou nas 14 cartas dele. Lê as 14 cartas de Paulo, não obrigou ninguém a jejuar. Ele disse que ele jejuava. Qual o mandamento que Paulo deu? Eu já preguei aqui 590 mandamentos de Paulo, ponto. Das 14 epístolas, cartas de Paulo. Aonde Paulo mandou jejuar? Isso é opcional, gente. Mas aí é uma doença dos líderes de igreja que querem crescer, não? Eu volto a Colossenses, para terminar. 2,18, não? Colossenses 2,18. Paulo diz aqui, não deixe que ninguém os humilhe. Então, Paulo está deixando a responsabilidade para você. A palavra, o evangelho de Paulo liberta, porque ele é o evangelho do Mashiach. O evangelho de Paulo é vida eterna, porque ele é o evangelho do Mashiach. O evangelho de Paulo é salvação, porque ele é o evangelho do Mashiach. Quer ser salvo, quer ser liberto, é pelo evangelho de Paulo. Aí Paulo está dizendo aqui, não deixe que ninguém os humilhe. Agora, se você não segue o evangelho de Paulo, os mandamentos, preceitos, estatutos, regras, diretrizes de Paulo, aí não tem como, você vai permitir os outros te humilhar mesmo. Você vai ficar humilhado na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na CCB, na Igreja do Véu, na Igreja Universal, na Mundial, na Sala Nossa Terra, porque eles humilham mesmo, gente. Aí vai, porque você não está seguindo as 14 cartas de Paulo para as nações. A Shalia, né? O portador da mensagem que salva. Né? Não deixe que ninguém os humilhe. Onde é que você está lendo na Bíblia isso? Colossenses 2,18. Afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões. Isso aqui já derruba o cacu. Derruba essa profetaiada aí todinho de igreja aí. Derruba o profeta Mirim, o Miguel de Oliveira, derruba o profeta aí, o Leonardo Salles, derruba Valdomiro, Edir Macedo, sai derrubando todo mundo. Vou repetir, não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões. Hoje não está cheio disso? Mulheres e homens dirigindo milhões de pessoas dizendo, eu tenho visões, viu? Eu tenho visões. Aí Paulo diz assim, e insiste numa falsa humildade. Eles não são humildes. É só aparência. São lobos e lobas em pele de ovelha. Aí Paulo diz assim, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjo. Anjo assistente, El Godwite, anjo Gabriel, Mohammed Maomé, no Corão, anjo de 24 de abril agora, o Cacu, que é obrigar o povo a adorar o anjo de 24 de abril dele. O anjo de 24 de abril é Satã, é o diabo, esse Satanás. Anjo nenhum apareceu para a Shalia, Paulo, quem apareceu foi o filho. Lê Atos 26, 14, ao meio-dia, caminho de Damasco, uma luz mais potente do que o sol. E uma voz falou, Shaul, Shaul, por que estás a me perseguir? Quem és tu, Adonai? Eu sou Yehoshua, a quem tu está perseguindo. Veja, não foi um arcanjo, não foi um querubim, um serafim, um anjo que veio a Shalia, o apóstolo Paulo, foi o próprio filho. Agora esse povo, questão de visões e anjo, essa anjaiada, o anjo Moroni, a Joseph Smith dos Mormons, isso deu no que? Em poligamia. Olha esse rapaz que matou Charles King, era mormon lá de Utah, né? Virou assassino, né? E tudo religião fundada por anjos que aparece e dá visão lá, Moroni, a Joseph Smith, Gabriel, mas não é o da Bíblia não, é outro Gabriel. A Mohammed, a Maomé, Islã, anjo assistente, a El Godwite, e anjos, e anjos, e anjos. E Paulo está dizendo aqui, porque Paulo pregava o evangelho que ele pregava, mas ele disse que o próprio filho do Pai, o filho de Deus Pai, o Criador, apareceu para ele. Não era segundo anjos, não. Era o evangelho segundo o filho.
Por isso que devemos voltar ao Evangelho de Paulo. Pessoas que dizem ter visão e insistem numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si. Igual o Cacu diz, por causa da visão do anjo 24 de abril, eu sou superior, estou acima de todos os homens, presidentes, mulheres, moradores da terra. Vai plantar batata, vai encher a linguiça, gente. Não dá para engolir isso, não. Com as cartas de Paulo, não dá para engolir isso, não. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Eles não são divinos. Eles ficam pregando aí igual o Cacu, para de petiscar. É para comer só arroz branco, só inhame. Não quero que come açúcar, não quero que come carne, não quero que come peixe, não quero nem que coloque um molho na sua... para com isso, gente. Paulo não ensinou isso, não. Vou ler aqui, eu preciso ler isso aqui. Doutrina, diretriz de Paulo, regra, regulamento. Elas não estão ligadas. Olha o que Paulo vai dizer. Esses homens que se dizem profetas, esses profetizam, o Goldwhite com o anjo assistente, Moroni lá, o anjo com Joseph Smith, fundador dos Mormons, Gabriel com Mohammed, o anjo 24 de abril com Cacu. Paulo diz aqui, elas não estão ligadas no Mashiach. Porque Mashiach não chamava os outros de bandido, de ladrão? Os apóstolos, ele dizia, não vou chamar vocês mais de meus servos, não. O servo não sabe o que o seu senhor está a fazer ou fazendo. Eu vou chamar vocês de amigo. A vós é concedido saber os mistérios, os segredos do reino dos céus. Vou vos revelar os segredos do reino de Deus. Os que são de fora mesmo, os de fora ele respeitava. Embora ele chamou Herodes de raposa, né? Chamou aqueles fariseus de raça de víbora, cego guiando cego. Mas é uma linguagem boa, né? Sadia, né? Eu não vi ele chamar ninguém de ladrão e de bandido, né? Elas não estão ligadas no Mashiach, que é a cabeça. Que eu prego Mashiach, não Cristo. Cristo é grego. Eu prego Yehoshua, Yeho. Yeho é um dos nomes de Deus. E eu tenho Yod, He, Vav, He. Eu sei, ele também é chamado de Yal, Iá, 72 títulos. Mas eu gosto do Yeho, né? Yehová e Yeho, Yehoshua. Até porque minha Bíblia de Jerusalém me dá na página 1704, no rodapé, na letra F, para matitear o 1:21, onde o anjo Gabriel disse a Mariã, a virgem, põe o nome do menino de Yehoshua. Aí no rodapé está escrito Yehoshua mesmo, em hebraico. Por isso eu prego Yeho. Embora eu sei que Al é um título também de Deus Pai, Iá, I-H-A. Também é um dos títulos. São 72, gente. Mas eu prefiro o Yeho, porque o Yeho contém Yod, He, Vav, He. E o filho tem o Shoa, né? Quer dizer salvação. Yehoshua. Yehoshua, né? Shua. A raiz do Shin, no final aí, quer dizer salvar. O nome Yehoshua quer dizer Yehová salva, né? Portanto, é o nome de Adon, do Senhor, de Adonai. Todo aquele que invocar o nome de Adon, de Adonai, do Senhor, será salvo. Atos dos Apóstolos 2:21. Devemos voltar ao nome em hebraico, porque em Atos 26:14, Paulo diz, eu ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica. Eu sou Yehoshua. Olha o Yeho aí. Yod, He, Vav. Yehoshua. Yehová salva. Elas não estão ligadas no Mashiach, que é a cabeça. Mashiach controla o corpo todo. O alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. Assim como o corpo cresce, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça.
Aí eu vou ler o 20 aqui, isso é importante. É a palavra do Achali, apóstolo Paulo. Vocês morreram com Mashiach. Você morreu com Cristo? Então você é católico. Não estava pregando sobre bandeira ontem? O Vaticano tem a bandeira, é um país. Quando você prega Trindade, 3 pessoas distintas, você está levantando, Deus te vê com a bandeira do Vaticano. Do país do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Romana. Quando você prega Jesus, a letra J não existe no hebraico. Nas 22 letras do hebraico. Quando você prega Jesus, Deus te vê com a bandeira do Vaticano. Você prega Jesus, você prega a Trindade, 3 pessoas distintas, vá numa papelaria ou mande fazer uma bandeira do Vaticano, evangélico, protestante, pentecostal, luterano, batista, metodista, presbiteriano, anglicano, episcopal, Assembleia de Deus, quadrangular, CCB, Igreja do Véu, Deus e Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Renascer, Sara Nossa Terra. Compre uma bandeira do Vaticano, já que você está pregando Jesus. Compre uma bandeira, anda na rua com a bandeira do Vaticano. Quando você prega Trindade, doutrina da Igreja Católica, do país do Vaticano. A Igreja Católica é dona de um país, né? Foi Benedito Mussolini, no Tratado de Latrão, que deu direito ao Papa ter uma nação, né? É pequenininho. Não sei, 800. Tem lá, metragem, bem pequenininho, né? Mas é um país. Então anda. Se você não comprar a bandeira do Vaticano, Deus te vê. Evangélico, pentecostal, protestante, deuteropentecostal, neopentecostal, mesmo assim. Deus te vê quando você fala Jesus e Trindade. Deus te vê com a bandeira do Vaticano. Você está defendendo o Vaticano. Você não morreu com o Mashiach. Mashiach é hebraico. Cristo é grego, Jesus é romano, mas Yehoshua, Mashiach é hebraico. A salvação vem dos Iudim, dos judeus, Yehoanã 4:22, ou Isaías, Zacarias 8:23. 10 homens das nações agarrarão na orla do vestido de um judeu. Leia lá na Bíblia, vá conferir. E não vai soltar, aí vai dizer, deixa aí com você. Ouvimos que você conhece o Criador, conhece Deus. E Paulo conhecia mesmo. O Filho do Criador apareceu para Paulo. Acha ali o apóstolo Paulo. Não temos Paulo vivo na terra para pegar na orla do vestido dele. Mas temos os escritos de Paulo, o seu evangelho. E ele diz que não pode pregar outro evangelho, não. Tem que ser o que ele pregou. Eu estou aqui para repetir o que Paulo pregou. Se ele tivesse aqui, eu seria um discípulo dele, como Timóteo, Tiquico, Epafrodito. Eu nunca queria ser como um Demas, né? Queria ser como um Tito, né? Que foi fiel e não abandonou o apóstolo. E nem quando os irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo, nem quando Paulo disse, combati o bom combate, 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, terminei a carreira, guardei a fé, o que me resta é a coroa da justiça. Timóteo, meu filho, vem logo, vem depressa. Passa em Troade, na casa de Carpo. Ali eu deixei os livros, os pergaminhos e pega a capa para o frio, para o inverno que está chegando. Venha logo, porque da última vez Deus me livrou da boca do leão. Não sei a próxima audiência. Era Nero, o imperador que estava matando quem pregava Yehoshua Mashiach. Aí Paulo vai e diz assim, todos os irmãos me abandonaram. Só o médico, o amado Lucas, o grego, está comigo, Timóteo. Aí Paulo vai falar o quê? Desses irmãos que abandonou ele. Paulo vai chamar eles de bandidos, de ladrões, de inimigos. Não. Paulo vai dizer assim, ó, que o Senhor, Adonai, Yehoshua Mashiach, não lhes impute, o Senhor Deus, não impute esse pecado nos irmãos que me abandonaram. Até na hora de morrer, Paulo tinha amor, gente. Que diferença grande de Paulo para o Cacu. Você ainda vai seguir Cacu? Cacu diz assim, eu sou o profeta vivo. Vivo o quê? Com palavras mortas. Paulo morreu, mas as palavras de Paulo estão vivas.
Do que adianta seguir um homem que diz que está vivo, mas sua pregação é morta, traz morte espiritual? Prefiro seguir Paulo, Achalia. Eu sei, ele morreu, mas suas palavras não morreu, não. O William Branham dizia, o homem pode morrer, mas o ministério do homem não morre, não. Vou ler aqui. Vocês morreram com Mashiach, e por isso estão livres dos espíritos maus. Enquanto você não nascer de novo, que nascer de igreja, nascer do catolicismo, do protestantismo, do pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, nascer do branhamismo, nascer da testemunha de Jeová, do islamismo, do judaísmo, do mormonismo, vocês não estão livres dos espíritos maus, não. Vocês vão estar livres quando vocês morrerem com Mashiach. Porque para nascer de novo tem que morrer para o mundo, para o pecado, né? Para o sistema religioso. Mas frequentando o sistema, vocês estão vivos, presos no sistema. Vocês morreram com Mashiach, Colossenses 2:20, e por isso estão livres dos espíritos maus, que dominam o universo, o cosmos. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse do mundo? Paulo diz assim, não obedeça mais a regra como é. Quais regras que não é para obedecer? Paulo diz assim, esses que pregam dizendo, não toque nessa coisa. Esses que pregam dizendo, não prove aquela coisa. Cacu está proibindo provar açúcar, molho. Cacu quer que come uma só comida. Paulo está respondendo aqui, esses que pregam, não prove essa coisa, não obedece eles mais. Prova que você nasceu de novo, crendo no evangelho do Mashiach, que foi dado a Achalia, Paulo, apóstolo Paulo. Esses que pregam, não pegue naquela coisa, né? Eles vão criando regras, que eles querem serem obedecidos, esses líderes que se intitulam de profeta, mas são falsos profetas. Pare de obedecer as regras deles. Vamos obedecer as regras de Achalia, do apóstolo Paulo, é melhor, porque é salvação, libertação e é vida eterna. Todas essas proibições, Achalia, apóstolo Paulo dizendo, todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis. Não espere o dia do juízo final. Mas aqui no Cacu está tendo, paralítico está andando. Não é Cacu, é a fé do paralítico. O irmão Branham explicou que Satanás não pode expulsar Satanás. Que tudo é possível que crê. Se alguém for curado no centro macumba, na igreja católica, no Islã, em qualquer lugar, não foi o líder, não foi a estátua de tal ídolo que curou, foi a fé da pessoa. Cura não é vida eterna. Muitas pessoas serão curadas e não serão salvas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome expulsei demônio, profetizei, fiz milagres. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Que salvação é o homem sábio, prudente, que faz a casa sobre a rocha. O que ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, sábio, que construiu a casa na rocha. O que ouve as minhas palavras, ouve a Bíblia, a pregação da Bíblia e não pratica, compara-o-ei ao homem sem juízo, insensato. Fez a casa não em cima da rocha, em cima da areia. A areia é movediça, ele vai ser engolido. Então a cura, o irmão Branham explicou, é pela fé. Tudo é possível que crê. Não precisa ser santo, obediente aos mandamentos da palavra de Deus, da Bíblia. Mesmo sem obedecer, se tiver fé, Deus cura. O irmão Branham disse que muitos irmãos e irmãs vinham na fila de oração e não eram curados do câncer, dos problemas de saúde, mas eram salvos, porque viviam vida reta, justa, correta, eram santos. E prostitutas, bêbados, ladrões, pecadores vinham e eram curados, porque tudo é possível que crê. Até a cura. Mas não a salvação. Salvação é obediência. Salvação é não dever nada a ninguém. Salvação é não ser adúltero, bêbado, fornicário, idólatra. É não ser sodomita, efeminado. É não ser gay, é não ser lésbica. Salvação é não ser escravo de homem, de religião.
de supostos homens que dizem ter visões e ver anjos. É se livrar de doutrinas erradas, da doutrinação errada, de igrejas. Salvação é se livrar de RI, regulamento interno, de dogma, de credo, de teologia, de faculdade, de PhD, de teólogos, de filósofos, de padres, de pastores, de falsos profetas, de organizações religiosas. Salvação é se livrar, estar fora do sistema religioso. Sai dela, meu povo, para não ser cúmplice dos seus pecados, da mãe e das filhas. Porque aqui no Brasil, quem reina aqui não é o judaísmo e nem o islã, é o cristianismo. De igrejas, né? A ordem é sair da grande Babilônia, a grande meretriz, a grande rameira, a grande prostituta, também nas suas filhas, porque Jezabel teve a talha, né? Foi pior do que a mãe, né? A filha de Jezabel, as denominações é pior do que a igreja católica hoje. Todas essas proibições, não toque nessas coisas, não prove aquela coisa, não come essa coisa. Não pegue naquela coisa. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis. No final, não vai salvar você. Cacuísta, ou da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, do Tabernáculo. Nada que esses pastores pregam vai te salvar. O que pode salvar e levar para o céu é o Evangelho de Achalia, o apóstolo Paulo, suas 14 cartas, que foi dada a nós. Agora, vai mostrar que a mulher tem que lavar os pés dos homens, kadosh, santos, 1 Timóteo 5,8, elas não querem. Vai mostrar que a mulher tem que usar o véu em público, se ela não usa o véu, 1 Coríntios 11, 3 e 4, mande ela cortar o cabelo, se cortar o cabelo e rapar a cabeça, é uma vergonha que a mulher se cubra com véu. Eu não vou usar chapéu, eu não gosto nem de boné. Embora Paulo diz lá, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, você vê os judeus com kippah, né? Orando, profetizando, está errado, gente. Mas nós seguimos o Talmud. Eu sigo Achalia Paulo. Eu vou seguir Paulo. Eu conheço o Velho Testamento muito bem, né? Mas eu sei que a salvação, para mim, que sou gentil das nações, está nas 14 cartas de Paulo. Então eu vou para o Paulo. Vá pelo Talmud. Judeu, Iudinho, você quer ir? Vai, eu não vou te proibir, não. Todo mundo tem livre-arbítrio. Eu vou pelas 14 cartas de Paulo. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis. Depois de usadas, são apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. É tudo invenção. Pregar a palavra não quer, não. Pregar o evangelho de Paulo, trazer de volta a sã doutrina não quer, não. Vou terminar. Versículo 23. De fato, essas regras parecem sábias ao exigirem a adoração forçada a anjo. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Todos esses regulamentos, RI, regulamento interno, o fim disso é obrigar você a adorar o anjo Moroni lá no Mormon, o anjo assistente lá no Adventista, o anjo Gabriel, mas não é o Gabriel da Bíblia, não. No Islã. E essa adoração forçada do Cacu Filipe que obriga a adorar o anjo de 24 de abril. O Cacu até diz que o anjo mata, né? Se não obedecer o anjo do Cacu, o anjo mata, né? De fato, essas regras parecem sábias ao exigirem a adoração forçada a anjo. É forçado. Não tem nada livre, espontâneo. É uma coisa, é regulamento mesmo, é regulamento interno. A falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo, obrigando a jejuar, emagrecer. Chega a usar o Mombrana. Mombrana perdeu 12 quilos, o Cacu usando a mensagem Mombrana. Mombrana não mandou ninguém jejuar, não. O Cacu, quando ele foi preso por fazer sátira, charge, caricatura dos outros lá na Costa do Marfim, ele obrigou nós a jejuar para ele. Eu estava viajando do Recife para o Rio Grande do Norte, ele obrigou a parar a viagem para o Rio Grande do Norte e vinha a Brasília aqui protestar na Embaixada da Costa do Marfim, porque ele foi preso. Mas não foi preso por causa da palavra de Deus, não foi preso por charge, sátira, caricatura, zombar de liderança evangélica na Costa do Marfim, que inclusive é político. E política é um poder, põe na prisão. Você não sabe que na França, se alguém fizer uma charge, uma sátira de Mohammed, quantos jornalistas já morreu na Inglaterra? É porque essas religiões são poderosas, mata, mas mata mesmo. Cacu não tem nada da palavra de Deus.
Nada. Eu achei que tinha. Porque eu estava procurando um profeta da pós-irmã Brana. Depois descobri que Cacu é um escravazista, ele gosta de escravizar os outros. Como eu não achei ninguém até agora, pós-irmã Brana, um sucessor, um profeta, então eu voltei à minha sã consciência, à minha consciência perfeita, e decidi pregar só Bíblia. Bíblia. Estou aguardando um profeta. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Está na hora de aparecer, porque o arrebatamento está às vésperas. Ó, a falsa humildade, o modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Ou seja, no fim, toda essa doutrinação de jejum, não tocar em petisco, não comer molho, não comer frango, peixe, carne, isso aí não leva a santidade nenhuma. Santidade é obedecer os mandamentos da palavra de Deus que está escrito aqui. E eu já preguei 590, aos quais as igrejas pisam, menospreza, recusa, rejeita. Mas eu creio que é aqui que está a salvação, na palavra de Deus. Olha aqui o Criador. E Jeová vos abençoe nesta hora, juntamente com seu Filho, o mediador e único Salvador, Yahushua Mashiach, entre o Criador e a humanidade. Eu vou ver aqui, sempre vejo os comentários, né? Muitas pessoas ouvindo a pregação, excelente, né? Tem o canal aí do YouTube, né? Eu não peço ninguém para dar like, nem para se inscrever, né? Eu acredito no que eu estou a pregar. Se é a palavra de Deus, pessoas virão. Se não é a palavra de Deus, então eu sou um aventureiro, né? Porque é os frutos que vai dizer o que é esta pregação. Olha, que o Criador abençoe nesta hora juntamente com seu Filho. Amém.